O vô das minis. Boa tarde, estamos aqui hoje em 30 de agosto de 2025. Chegou aquele momento gostoso, né, onde eu volto um pouco no tempo e nós conversamos um pouco das minis atuais. E se eu trouxe um convidado aqui especial, que são os Matchbox Lesney, porque nós vamos aí falar de algum deles, né? Especificamente algum que tem a ver aqui com esta série, que é a série que eu estou trazendo hoje, que é Then and Now. Then and Now, que é essa série, vamos falar assim, antes e hoje, antigamente e hoje, ou seja, alguma coisa que remete ao passado e também ao presente. Então, passado e presente, né? Then and now. Legal. Aqui eu estou trazendo para nós olharmos esta série no nível 1. No nível 1. No nosso último vídeo, nós falamos que o nível 1 era ter pelo menos uma de cada uma da série, né? Então aqui tem o número 1, que é esse Mustang, o número 2, que é essa Range Rover, o número 3, que é o Honda Civic, o Dodge Viper, número 4, número 5 essa Land Rover, o número 6 aqui nós temos esse outro Viper, outro Mustang aqui no número 7, número 8 esta Porsche, número 9 este Honda Civic e o número 10, esta outra Porsche. Bom, por que está no nível 1 aqui, se nessa relação que eu mostrei aqui, tudo bem, tem um de cada, mas também tem um Super Treasure Hunt, um STH, tá lá, tá dando para ver aqui um símbolozinho ali dentro, dourado? Então, esse aqui é um STH. Poxa, mas STH não é aquele que faz com que a gente fique no nível 3 da coleção? Onde eu tenho no nível 1, um de cada, nível 2 todas as variações, nível 3 eu também tenho os THs e os STHs. Não, pessoal, não é bem assim. Para eu passar de nível, eu tenho que ter completado o nível anterior. Eu tenho que ter acabado com o nível anterior todinho. Eu estou até colocando aqui, vou colocar aqui agora, uma tabela que fica mais visual, né, para nós conversarmos. Então essa aqui, não importa, ela não tem todas as variações. E olha aqui, coloquei umas setinhas aqui de papel, uma dobradura, que mostra que aqui, além do azul, além do vermelho, eu também tenho um outro, que é um amarelo. Esse amarelo é de fora do Brasil. Está viajando, está vindo para cá. É esse amarelo. Aqui, o Viper tem um outro que está faltando também aqui, uma outra variação de cor. Aqui, este Land Rover tem duas variações de cores ainda para aparecer aqui nessa coleção. E uma das variações é exclusiva de fora do Brasil. É uma cinza, salvo engano, do Walmart. E aqui, no número 9, também tem uma variação de cor que não está aqui na coleção. Então, se tem todas essas variações de cores para aparecer, ele continua, então, lá no nível 1. Mas na hora que ele tiver essa variação do 9, ele tiver essas duas variações dessa Land Rover, essa variação do Porsche, essa variação desse Honda Civic, é um amarelo muito bonito que tá chegando. Na hora que ele tiver com tudo essas setinhas aqui de papel completas, aí ele vai estar lá no nível já 4. E por que 4? Porque além dos STHs, ele vai estar, esta coleção, esta série aqui, estará com as versões exclusivas de fora do Brasil. Então, nível 0 era só algumas, nível 1, uma de cada, nível 2, todas as variações nacionais, nível 3, com
o STH e com os THs, e nível 4 com as variações de fora do Brasil. Então, só para repassar como é que é o nível das séries, né? Esse nível, ele tem a ver com quem coleciona séries. Um outro ponto que perguntaram aí nesta semana, que houve uma pergunta essa semana, e essas séries, a pergunta foi, as séries, elas estão em 2025, mas elas vêm de antes de 2025 e provavelmente passam de 2025. Sim, para ter uma ideia, aquela série que eu falei no último episódio, ela tem quase que uns 160, 170 carrinhos, 170 minis, só daquela série. Essa série Then and Now, ela tem aí uma quantidade grande também de carrinhos, se você passar pelos anos. O que eu estou mostrando é 2025, para que ilustre aqui a nossa conversa, né? Nessa série aqui, o Ontem e Hoje, vamos falar aqui como se fosse em português, né? O Ontem e Hoje, eu noto que trouxeram 2 Porsches, trouxeram 2 Mustangs, né? Aliás, tem coleção de Mustang aí, 60 anos de Mustang, que nós vamos abordar também aí num dos próximos vídeos. Esses Mustangs, que agora tem aí até que uma procura bastante interessante por eles, eu trouxe esses nossos convidados aqui, que são os Lesney, porque eu me lembrei de um Mustang, que eu era apaixonado por esse Mustang, quer dizer, continuo sendo, mas antes eu brincava bastante com ele. Esse Mustang aqui, ele é lá dos anos 60, então ele provavelmente ali, salvo engano, 67 ou 68 ou 69. Esse Mustang aqui, por que eu gostava dele? Ó, interior vermelho, não sei se dá para pegar aqui. Ele tem aqui um engate traseiro, mas o legal dele é que ele, aqui do lado, ele virava rodinha, ó. Então essa Mini, ela virava rodinha. Por que tá no papel higiênico? Porque lembra que num dos episódios eu mostrei como que eu conservo as Minis ao longo do tempo. Essa aqui, lá de 1967, 68, está quase que em estado de nova. Essa está muito bem. Então, quando ia brincar com esse carrinho, para fazer alguma manobra, ele conseguia fazer a curva, né? Então ele conseguia fazer a curva. Eu lembro que eu fiquei enchendo o saco, para dizer a verdade, para ter esse carrinho aqui, né? Hoje aqui na coleção tem 2. Tem alguns Luzi também que provavelmente veio de coleção de primo ou de alguém que agora nem lembro mais. Mas eu sei que esses Mustangs aqui, esses Mustangs que estão aqui, né, que são lá dos anos 60, ele tem um engate. E esse engate a gente brincava com um trailer. Tinha um trailer aqui, ó. Tem um trailerzinho que ele sai a tampinha aqui. Deixa eu ver se eu tiro. Aí, olha lá dentro dele. Ele é todo bem acabadinho. Aí tem um acabamento bastante interessante. Vamos ver aqui embaixo na base desse Mustang aqui. O que tem escrito? Aí, tá dando para pegar direitinho? Agora sim. Aí, legal. Aí. E debaixo do trailer, o que tá escrito aqui? Vamos ver. Aí. Eram feitos na Inglaterra, viu? Então você engatava aqui esse trailer nesse engate. E ele tem uma travava, e aí você brincava com esse Mustang aqui, puxando o trailer e fazendo curva, que era uma forma também de você entender que pro trailer ir para um lado, quando aqui a mesa tá lisa, né?
mas numa superfície você fazia a curva para cá, o trailer vinha para cá. Então é aquele efeito alavanca, né? E a criança acabava aprendendo. O Mustang é um convidado aqui especial, por isso que esses Lesney estão aqui. Mas não custa nada, já que estamos olhando o Lesney, né? Vamos pegar outra curiosidade aqui. Ó, olha essa Ferrari aqui. Olha essa Ferrari. Vamos ver. Essa Ferrari, vamos ver aqui se dá para pegar embaixo. Aí. Também anos 60. Ok. Final dos anos 60, provavelmente, mas é canelinha fina, por isso que eu sei que é do final dos anos 60. Tem um molejo, tem assim, uma suspensão, um molejo, que eu já falei também nos outros vídeos. E esta Ferrarizinha aqui, muito bonitinha. Nossa, e também tem o engate. O engate a gente brincava, ó, a gente brincava também com outro, que agora eu não sei, vamos fazer alguns vídeos, né? Eu não sei onde foi parar, mas essa lanchinha aqui a gente brincava com ela, mas brincava mais com um Fiat. Tinha um Fiat que a gente brincava com essa. Acabou de cair. Acabou de cair. Aí. Tinha essa lanchinha aqui que a gente brincava também com esses carrinhos que tinham engate. Esse aqui a gente brincava mais com Fiat. Eu lembro que tinha um Fiat aí que a gente brincava, mas a criançada não queria saber, engatava nos carrinhos e saía aí brincando, né? Por último, deixa-me ver aqui, tinha uma Porsche, tá aqui uma Porsche. Essa Porsche aqui, 910, também muito interessante, muito legal essa Porsche aqui. Essa já dos anos 70, ó. Por que eu sei dos anos 70? Ela tem ali um pneuzinho já largo, típico dos do ano 70. E um molejo, como sempre, a criançada testava para saber se pulava, então tinha um bom molejo. Mas olha os detalhes dessa Porsche. Também cuidada aí desde aquela época. Enfim, para que nós tenhamos aí um vídeo curto, que o tempo é uma coisa complicada, eu trouxe aqui, abri uma das caixas de Lesney, por isso que tem aquela caixa de plástico lá atrás, lá foi só aquela caixa de Lesney lá, cor de rosinha lá, que eu abri. E já tem essa pequena parede de Lesney aqui. Você também tem perguntas das pessoas que estão falando, que estão começando a colecionar. Você também daqui um bom tempo que está começando a colecionar, você daqui um bom tempo também vai ter uma grande quantidade de material, grande quantidade de minis. E o gostoso, que nem eu agora mesmo, quando eu falei desses Mustangs, quando eu falei dessa Ferrari, quando eu falei desta Porsche, elas me remetem aí a 50, 60 anos atrás, época que brincava com elas, né? Brincava, cuidava, aliás, brincava de cuidar, por isso que eu creio que elas estão assim, tão perfeitas até hoje. Enfim, no momento que, o meu compromisso com você é no momento que aquelas setinhas que eu mostrei, que são as minis que estão faltando, cheguem, principalmente aquele Civic amarelo, esse Civic amarelo, vou colocar aqui uma foto dele, mas o Civic amarelo é muito legal, e os cinzas, as versões cinzas, também vou colocar uma foto aqui. No momento que chegar, eu me comprometo a mostrar novamente a coleção, mas daí já no nível 4. Muito obrigado pela presença e um abraço de colecionador para você.